As poltronas, antes revestidas de um vermelho luxuoso, agora exibiam-se desgrenhadas e cobertas de pó, fantasmas de um público que já não existia. O Teatro Arcadia, outrora um templo das artes, erguia-se agora como um mausoléu de sonhos desfeitos, um lugar onde as risadas haviam sido silenciadas por um eco mais sinistro, o da loucura. Daniel, um ator ambicioso e atormentado pela mediocridade, havia encontrado o Arcadia por acaso, ou talvez, como ele mesmo suspeitava, o teatro o havia encontrado. Buscava desesperadamente um papel que o catapultasse para a fama, uma interpretação que o definisse e o tirasse do anonimato. A lenda do Arcadia, sussurrada nos círculos teatrais, o havia atraído como uma mariposa à chama. Dizia-se que o teatro estava amaldiçoado, que as almas de atores fracassados e maquinistas esquecidos vagavam por seus corredores, presas em uma eterna função. Uma noite, enquanto explorava o labiríntico backstage, Daniel tropeçou em uma porta oculta, quase mimetizada com a parede corroída pela umidade. Ao abri-la, um fedor de terra úmida e putrefação atingiu com força. Após tossir algumas vezes, adentrou na escuridão, guiando-se pelo tênue feixe de luz de seu telefone móvel. A sala era pequena, um antigo camarim esquecido. No centro, sobre um pedestal coberto de pó, descansava uma máscara. Não era uma máscara comum, talhada em um material escuro e desconhecido. Parecia contorcer-se diante de seus olhos, com uma expressão de dor e zombaria ao mesmo tempo. Seus olhos, dois profundos buracos negros, pareciam observá-lo com uma inteligência maligna. A máscara da loucura, pensou Daniel, sentindo um calafrio percorrer sua espinha dorsal. A lenda era real. A lenda contava que quem colocasse a máscara seria possuído pelos espíritos atormentados que habitavam o teatro. Perderia a sanidade, se tornaria um veículo de sua maldade, um títere de suas frustrações e rancores. Mas a lenda também dizia que quem conseguisse dominar a máscara, alcançaria uma fama e um reconhecimento sem precedentes. Daniel, cego pela ambição, escolheu ignorar a advertência. Com mãos trêmulas, levantou a máscara. Era estranhamente leve, quase como se não pesasse nada. Ao aproximá-la de seu rosto, sentiu uma corrente gelada percorrer seu corpo. Uma força invisível o empurrou para frente, obrigando-o a colocar a máscara. No instante em que a máscara tocou sua pele, uma torrente de imagens e sensações o invadiu. Viu rostos deformados pelo medo e o desespero, ouviu gritos de agonia e risadas histéricas. Sentiu o peso das frustrações de gerações de atores esquecidos, a dor de seus sonhos desfeitos, a amargura de seu fracasso. A máscara se apoderou dele. Sua própria identidade se desdibujou, diluindo-se em um mar de emoções alheias. Seu corpo se converteu em um mero instrumento, controlado por uma força escura e implacável. No princípio, Daniel lutou. Tentou resistir à influência da máscara, agarrar-se à sua própria sanidade. Mas a força dos espíritos era demasiado grande. Pouco a pouco, a sua resistência foi se debilitando, até que finalmente se rendeu. Quando abriu os olhos, já não era Daniel. Seu olhar refletia uma loucura despiadada, uma maldade pura. Seu rosto havia se transformado, adquirindo os traços grotescos da máscara. Começou a rir. Uma risada estridente e maníaca que ressoava nas paredes do teatro abandonado. Uma risada que gelava o sangue e pressagiava a tragédia. Sob a influência da máscara, Daniel, ou melhor, a entidade que agora habitava seu corpo, se adueñou do teatro. As almas atormentadas que vagavam por seus corredores se submeteram à sua vontade. Os espectros de atores fracassados e maquinistas esquecidos se converteram em seus súditos, suas marionetas. O Arcadia voltou à vida. Luzes piscantes iluminaram o cenário. Música espectral ressoou no ar. Os fantasmas dançaram e cantaram, sob a batuta do novo amo. Mas não era uma celebração.
Era uma zombaria cruel, uma paródia macabra da arte e da beleza. Era uma representação da loucura e o desespero, uma função infernal para um público inexistente. Daniel, preso no mais profundo de sua mente, observava com horror como seu corpo era profanado. Tentava gritar, mas sua voz havia sido silenciada. Tentava resistir, mas sua vontade havia sido quebrada. Durante dias, o eco demencial da cortina ressoou no Arcadia. Vizinhos reportaram estranhos ruídos e luzes provenientes do teatro abandonado, mas ninguém se atreveu a investigar. Temiam despertar os espíritos que, segundo a lenda, o habitavam. Uma noite, um grupo de jovens, atraídos pela curiosidade e o desejo de emoções fortes, decidiram entrar no Arcadia. Forçaram a porta principal e adentraram na escuridão. O que encontraram superou seus piores pesadelos. O teatro estava cheio de espectros dançantes, guiados por uma figura grotesca com uma máscara retorcida. Os jovens, aterrorizados, tentaram fugir, mas era demasiado tarde. A entidade enmascarada os atrapalhou um por um. Os submeteu a torturas inimagináveis, alimentando-se de seu medo e seu desespero. Seus gritos de agonia se uniram ao coro espectral, aumentando o eco demencial da cortina. Finalmente, só restou uma jovem chamada Sofia, que havia escutado as lendas do Arcadia desde menina. Sabia que a única forma de deter a loucura era destruir a máscara. Com uma coragem que desconhecia possuir, Sofia se enfrentou à entidade enmascarada. Esquivou seus ataques e conseguiu aproximar-se o suficiente para arrebatar-lhe a máscara. No momento em que a máscara saiu do rosto de Daniel, os espectros se desvaneceram e o teatro ficou em silêncio. Daniel caiu ao chão, inconsciente. Sofia, com a máscara em suas mãos, sentiu uma força escura e implacável tentando apoderar-se dela. Mas Sofia era mais forte que Daniel. Ela não buscava a fama nem o reconhecimento. Só queria proteger a seus amigos e deter a loucura. Com um grito de raiva, Sofia arrojou a máscara ao chão e a pisoteou com todas as suas forças. A máscara se rompeu em 1000 pedaços, liberando os espíritos atormentados que a habitavam. O teatro Arcadia se derrubou. Os cimentos, debilitados por séculos de abandono e maldade, não puderam suportar a liberação de energia. O mausoléu de sonhos desfeitos se converteu em um monte de escombros. Quando as equipes de resgate chegaram ao lugar, só encontraram a Sofia, coberta de pó e escombros, abraçando o corpo inconsciente de Daniel. Ambos foram levados ao hospital. Daniel despertou dias depois, sem recordar nada do sucedido. Havia perdido a memória dos últimos meses, como se a máscara houvesse apagado sua própria existência. Sofia, por sua parte, nunca esqueceria o que havia visto e vivido no teatro Arcadia. A máscara da loucura havia sido destruída, mas o eco demencial da cortina seguiria ressoando em seu interior para sempre. Muito depois, enquanto contemplava o solar vazio onde uma vez se ergueu o teatro Arcadia, um calafrio a percorreu ao escutar uma voz rouca sussurrar em seu ouvido: "Agora sou quem sempre devia